A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Oi, tudo bem? A partir de agora você acompanha a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Eu sou Lorival da Cruz Galvão Júnior. Faço pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE-ECA-USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Minha principal referência é Gisela Svetlana Trivano. Já ouviu falar dela? A professora Gisela é uma das pioneiras no estudo do rádio e do radiojornalismo no Brasil, e seus textos são conhecidos e usados nos cursos de comunicação de todo o país. A docente e pesquisadora dedicou a vida à Universidade de São Paulo, onde graduou-se em Ciências Sociais e Jornalismo, tornou-se mestre e também doutora em Ciências da Comunicação. A primeira a defender uma tese sobre o radiojornalismo no Brasil, fato histórico ocorrido há 30 anos, mesmo tempo dedicado por ela à docência e à pesquisa no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP. Difícil encontrar ainda hoje no Brasil um plano de ensino de radiojornalismo ou de mídia sonora que não adote o livro A Informação no Rádio, os grupos de poder e a determinação dos conteúdos, de autoria da professora Gisela e lançado em 1985 pela Sumos Editorial. Apesar de impresso há 35 anos, o livro está na 5ª edição, ainda disponível, sendo uma referência essencial para quem ensina, estuda ou é apaixonado pelo rádio. Mas a contribuição de Gisela Svetlana Trivano à formação acadêmica supera essa obra fascinante. A professora e pesquisadora do CJE-ECA-USP publicou centenas de artigos, participou de dezenas de bancas de graduação e de pós-graduação e orientou inúmeros trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado. O falecimento precoce da docente em 2003, quando estava no auge dos 55 anos de idade, interrompeu uma carreira produtiva e intensa. É por isso que, em minha pesquisa de pós-doutorado, analiso a trajetória acadêmica de Gisela Svetlana Trivano. Busco, a partir da recuperação da obra e da trajetória da docente, elaborar um compêndio que chamo de modelo giselista para o jornalismo e o rádio. Um esclarecimento. Adoto o neologismo giselista como um termo afetivo, que identifica pessoas que admiram a vida e a obra da professora Gisela. Este também é o motivo de chamar esta série de Vozes Giselistas, por ela ser feita pelo depoimento de pessoas que conviveram com a professora Gisela, ou seja, colegas de docência, alunos e orientandos, entre outros. Como procedimento metodológico para a realização das entrevistas, adotei os fundamentos da história oral, preconizados por José Carlos Sebe Momei, professor aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Convido você, a partir de agora, a acompanhar Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Programa Universidade 93,7. Este 11º episódio da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, traz o depoimento de Ricardo Gandara Credi, biólogo que participou da última produção radiofônica liderada pela professora Gisela, o programa Cantores Bons de Bico, que foi ao ar pela Rádio USP entre 2003 a 2004. Ricardo foi aluno de Gisela Svetlana Trivano no curso de especialização em divulgação científica do Núcleo José Reis da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O núcleo era aberto a profissionais de diversas áreas e contava com aulas teóricas e práticas de filosofia da ciência, história da ciência e da tecnologia, ética da ciência, museologia, divulgação científica em mídias e linguagens da divulgação da ciência e do jornalismo científico. Cantores Bons de Bico surgiu no núcleo como resultado do trabalho final da disciplina de rádio ministrada por Gisela. Porém, aquela produção radiofônica não ficaria limitada à sala de aula. Gisela sabia do potencial educativo daquele trabalho que, depois do falecimento dela, ganhou as ondas da Rádio USP, marcando história dentre as produções veiculadas pela emissora. Mestre em tecnologia nuclear pela USP e biólogo na área de manejo e conservação da biodiversidade na divisão da fauna silvestre da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Ricardo Gandara Credi participou de todo o processo de
desenvolvimento de cantores bons de bico. Neste episódio, ele fala da experiência de ter trabalhado com Gisele Svetlana Trivano em sala de aula e no laboratório de rádio do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ricardo conta também como foi o desenvolvimento no Núcleo José Reis de cantores bons de bico e fala ainda dos primeiros programas feitos em parceria com a professora Gisela para a Rádio USP. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora em mais uma voz giselista, a do ex-aluno e produtor do programa Cantores Bons de Bico, Ricardo Gandara Credi. Programa Universidade 93,7. Existia o núcleo José Reis, ele surgiu como vários outros núcleos aqui da USP e estava ligado à pró-reitoria de extensão, aquela coisa toda. Era um curso de pós-graduação e um curso pago, que era um diferencial. Então era um curso de especialização em divulgação científica e o núcleo era um núcleo de estudos em divulgação científica. No decorrer do desenvolvimento do núcleo, depois ele abraçou, pegou tem uma situação lá da Unesco, né, com questão de divulgação científica, a Bradic, né, Associação Brasileira de Divulgação Científica, foi criada junto do núcleo. Eu vindo da biologia, na época, com a ideia de que, trabalhando com biologia molecular, com transgênicos, geneticamente modificados, eu percebi que o grande problema não era uma questão técnica no momento, era uma questão de comunicação. E ter um curso na USP, o curso viável, né? Porque a grande dificuldade que eu vejo na USP, até hoje, em relação ao pessoal falando, mas você não terminou, vai fazer doutorado? Eu não consigo conciliar com o trabalho, difícil, principalmente na minha área. Na área de humanas tem, às vezes, tem inveja, meu irmão, na área de direito, né? Que ele passeia com os livros debaixo do braço, vai para a faculdade de volta, eu não tenho como levar um laboratório para casa, então fica difícil. E aí eu olhei para a ECA e vi essa oportunidade. E o curso, ele era um curso, então, de divulgação científica, mas com ênfase em comunicação, nas várias áreas da comunicação. Ele é dividido em dois grandes blocos, então existia um bloco que era na área de ciências e um bloco da área de comunicação. Ele ocorria nas segundas e terças-feiras à noite, né? Então, das 19 às 23 horas, e a gente tinha as aulas, o núcleo mesmo ele ficava era bloco 9, era um dos blocos aqui daqueles antigos galpões, né, que foi ficando sucateado e o núcleo se aproveitou disso para crescer e ganhar um espaço. Mas as aulas eram feitas dentro, aqui no CJE, na ECA, dependendo da aula, a gente rodava aqui na USP. A gente teve aula até na FAO, tinha um estúdio, a aula de vídeo nossa foi feita na FAO. Não sei por que motivo, mas a gente não conseguiu a abertura, que era muito congestionado aqui na ECA, e a gente conseguiu fazer as aulas de vídeo na FAO. E eram dois grandes blocos, então a gente tinha aula na segunda e na terça, um bloco na área de ciências, e aí eles chamavam todos os professores, isso era muito legal, que era uma atividade multidisciplinar, então a gente tinha desde nomes da física, da química, da biologia, das áreas de ciências aqui da USP, e depois a gente tinha as áreas de comunicação. Ele não era... Bom, no meu ver, não era um curso de jornalismo científico. Depois surgiu o LabJOR e a gente meio que concorria lá com o pessoal do Unicamp. O LabJOR é jornalismo científico. Aqui no núcleo existia uma outra visão. Então, as várias áreas de comunicação, a gente tinha aula de história em quadrinhos, né? Aula de rádio, aula de vídeo, a parte de jornalismo mesmo. Então, era de mídia impressa, de internet. Entendi. E dentro destas vertentes que você destaca, multidisciplinares, havia uma disciplina específica de rádio com a professora Gisela. Com a professora Gisela. Foi no finalzinho do curso? Foi no meio do curso? Eu não me lembro, foi mais para o fim do curso. Mais para o final do curso. Essas aulas mais, vamos dizer, mais pesadas, mais intensas na área de comunicação, ficaram para o final. A de vídeo, a de rádio, e todas as aulas do curso você tinha que fazer um trabalho de conclusão da disciplina, né? Então era obrigado, não existia uma avaliação para o curso, já tinha essa ideia um pouco diferenciada, você não tinha uma prova, não uma avaliação, tem um dia de prova, não era cobrado nesse formato, era cobrado para você fazer um trabalho final na disciplina. E no decorrer do curso, que amarrava tudo, a gente foi criado pelo Núcleo José Reis, uma revista científica, a proposta era essa, porque estava ainda começando aquela ideia da internet. Foi nesse mesmo período, inclusive, que a Rádio USP entrou com o site, não existia o site da Rádio USP. Foi logo na sequência que foi criada a página da Rádio USP. Então, começando essa história do digital, e foi criada uma revista chamada Vox Ciência. A Vox Ciência era uma revista que a ideia era que ela fosse mantida pelos alunos. Então, os alunos tinham que produzir material, e a gente era treinado com aquela ideia que eu tenho que ter uma pauta, uma pré-pauta, já uma ideia para ter uma condição. O bom aluno ali era o cara que conseguia diariamente desenvolver alguma pauta e postar. E postar, publicar. Você tinha que ter essa velocidade e essa condição de desenvolver texto. No caso da disciplina da professora Gisela, tinha um nome específico a disciplina? Eu tenho que ver se tem isso anotado em algum lugar, mas não era simplesmente rádio, era alguma coisa assim, com produção em rádio. E a temática, como ela trabalhava, era muito interessante. Porque era um curso complicado para você ministrar aula, né? Eu lembro
que eu não vou lembrar agora o número de alunos que nós tínhamos, mas por volta de 20 ou tantos alunos na turma, e boa parte dos alunos, tinha aluno que era professor doutor da USP, né? Então, eles estavam ali porque fizeram toda uma carreira acadêmica e agora estavam imaginando o que eles poderiam fazer e aprender para divulgar os trabalhos, os processos que eles estão fazendo. Então, mesmo do IPEM, eu lembro, 2 professores doutores do IPEM, tinha uma professora doutora da Unifesp, da Medicina, da Escola Paulista de Medicina, tinha uma bibliotecária do Oceanográfico, era um curso, você olhava para aquela turma, não tinha nada de homogêneo. Você tinha desde um aluno recém-formado, mais jovem, que tal, antes de entrar para o mestrado, estava começando alguma coisa, queria fazer uma pós, tinha essa necessidade, desde o cara que já estava final de carreira, querendo utilizar os conceitos ali de divulgação científica para os trabalhos que ele já desenvolveu durante anos, dentro da USP e outra instituição. Então era bem complexo esse sentido. Tinha o jornalista, a gente tinha na turma, a Yara tinha uma aluna, ela era jornalista, né? Ela estava fazendo o curso, parecia que a intenção era que para entrar no mercado de trabalho, ela estava atuando no judiciário, funcionária pública no outro, mas estava entrando nisso e tem um deles, que é um professor que está agora na Federal do Vale do São Francisco, né? O cara vinha na época ele estava no Espírito Santo, não sei se ele é capixaba ou não, mas a formação dele é lá na UFES, e ele vinha pro curso do Espírito Santo fazer esse curso aqui. E é um cara que hoje ele tocou a divulgação científica, vi a postagem dele ontem, hoje, está lá no Mato Grosso, na reunião da SBPC. Então hoje tem o pessoal mais focado na divulgação científica, tem o pessoal buscando informação para divulgar os trabalhos que foram realizados no meio acadêmico, e o pessoal da área de é muito diferente a turma, né? Programa Universidade 93,7. A disciplina de rádio oferecida em 2002 aos alunos do curso de especialização em divulgação científica do Núcleo José Reis da ECA USP trazia como diferencial o pioneirismo e a inovação que eram marcas do trabalho de Gisela Svetlana Trivano. Ricardo Gandra Cred relembra que a docente ecana buscou aliar a teoria à prática, partindo de uma abordagem histórica sobre o rádio. Ao mostrar as origens e o desenvolvimento da radiodifusão brasileira, a professora Gisela preparava os alunos a produzirem conteúdos sonoros conectados à realidade. Outro aspecto importante destacado nas aulas era a questão da sensorialidade, uma das características do rádio que Gisela consolidou em seus estudos acadêmicos. Transmitir sons que levassem os ouvintes a construir um diálogo mental com o rádio era um dos propósitos da docente, que mesmo enferma, demonstrava empenho, entusiasmo e alegria ao ensinar sobre o meio de comunicação que a transformou numa referência nacional. Ricardo Gandra Cred recorda como Cantores Bons de Bico surgiu em meio à diversidade de conhecimentos científicos que marcava o curso de especialização em divulgação científica do Núcleo José Reis. Então, em alguns momentos, os alunos eles ficavam meio... Você trabalhar com a questão de física, né? Então, vem o pessoal falando de astronomia, e você tinha um aluno da área de física, do mesmo segmento, você tinha, às vezes, esse contato que acabava levantando muito o nível da aula, então virava um papo ali, e você tinha para acompanhar, chamava muito a atenção. Em outros momentos, você tinha discordância, né? Mas dificilmente com os professores. A gente teve mais discordância, às vezes, com a própria formação do núcleo, das cobranças e da estrutura do curso. No caso específico do rádio, como é que a Gisela trabalhava o conteúdo? O que foi muito legal porque ela trabalhou, e eu aprendi assim, então quando alguém me falava, conta um pouco o que foi, eu sigo essa linha dela. Ela pegou uma linha histórica, né? Então se tornou muito interessante a aula da Gisela, porque ela mostra a história do rádio. Para chegar a falar de rádio, trabalhar com rádio, ela pega uma linha histórica. E ela não tinha problema em falar em questões técnicas, né? Então, às vezes o pessoal estava comentando o que é o AM, o que é o FM, né? A questão do rádio, de galena, coisas que a gente não esperava num curso de comunicação. E ela mostrava essa evolução, a evolução do rádio, a forma de ouvir o rádio, com a evolução do equipamento técnico, do próprio aparelho, né? Então, lá atrás, onde se sentava em volta de um rádio, daquele formato capelinha, na sala de estar, e quando o rádio passa a ser portátil, então a linguagem muda, o rádio evolui, o ouvinte muda. Isso foi muito interessante. Ela conseguiu agradar, né, tanto do ponto de vista técnico, né, de mostrar esse funcionamento do que era o rádio, quanto a questão também o que vai ser veiculado no rádio, qual é o ouvinte. É uma coisa só. Ela evolui e tem esse eixo histórico. Eu sou muito
interessante, chamou a atenção de todo mundo. Ela trabalhou muito a questão da linguagem, especificamente, nas diferentes emissoras? Também, não chegou a esse ponto. Eu acho que a gente teve tempo para trabalhar essa questão de emissoras, mas de linguagem ela conta da história do rádio, primeira transmissão, lembra da aula dela, da primeira transmissão de um jogo de futebol, em que o narrador contava como que o primeiro narrador de jogo de futebol em rádio, né, que artifício que ele foi utilizar. Então ele se posicionou como se o campo de futebol fosse uma caixa, né, e do lado de uma caixa um determinado time, né, porque é um grande retângulo, né, e ele fazendo essas referências. Então ela trabalhou muito com essa questão da imaginação no rádio. Você está na televisão, você está vendo, tem um acidente, tem um caminhão, se tu perguntar qual é o caminhão, a cor do caminhão, você sabe. Se você tem uma mesma situação é passada no rádio, o que ela mostrava é isso, ela perguntava qual é a cor do seu caminhão, o que você mentalizou? É diferente. Então você constrói essa informação na mente de cada um dos ouvintes. Ela trabalhava com exemplos práticos, trazia áudios, como é que ela trabalhava? Sim, ela tinha esse material, ela ia para a sala de aula com o radinho, com cassete, na época, não sei se aqui tinha mais equipamento, mais estrutura, mas lá no bloco 9, o que a gente tinha mesmo era era um microsystem, eu chamava na época, né? Uhum. Então eu vinha com aquele equipamento debaixo do braço, plugava na tomada e tinha uma série de áudios já prontos ali que ela demonstrava. Então a forma, o tipo de locução, mas ela era muito didática, às vezes ela não precisava do áudio, né? Explicar a importância do locutor mais antigo, que tinha aquela voz, uma postura mais firme e a credibilidade daquilo, ou de uma propaganda no rádio onde você tinha a voz de um artista, então a credibilidade do nome daquele artista, ela passava isso de forma muito didática, né? Não tinha essa coisa tanto de mostrar. Eu não sei se quando alguém perguntava alguma coisa de rádio, mesmo do programa, para mostrar, eu sempre tinha essa coisa de levar o áudio, né? De mostrar. Eu não tenho muito esse repertório, então ela tinha um repertório para falar, para explicar. Eu lembro mesmo das questões, mesmo sem ser de rádio, de experiência que ela contava, eu comentei, né, da Rede Globo, então de vivências que ela teve do que é uma rede, então que a Globo não era uma rede, né, ela comentando isso. A experiência profissional dela estava presente. Estava presente, então ela contava essa história. Como que é isso? Você lembra de um episódio que ela tem contado, da Globo, por exemplo? Da Globo, o que eu me lembro é essa história da questão de rede, que ela não... O que deu a entender que em algum momento ela não acompanhava mais as ideias presentes da linha profissional que ela estava seguindo, né? Então, que ela teve uma história na área de pesquisa, acho, da Rede Globo, o desenvolvimento da própria rede, acho que do Fantástico lá atrás, isso ela estava presente nisso. E em algum ponto, não sei, por exemplo, da Globo eu lembro dessa história. A Globo não é uma rede, que desenvolvimento de uma rede você escuta todos. E você tem os nós todos mais ou menos no mesmo tamanho. É uma rede, não é um grande nó no eixo Rio-São Paulo, só Rio, e o resto você se perde pelo país, né? Mas ela mostrava a importância disso, a importância inclusive do rádio, lembra da questão que ela passava a importância do rádio na manutenção mesmo do país como um todo, da língua, né? Da língua portuguesa ser disseminada pelo rádio, mesmo nos confins da Amazônia. Ela comentava questões técnicas na planície amazônica, de você ter um seringueiro no meio da floresta, né? No meio da mata, e com um radinho de pilha você conseguir captar uma rádio a uma grande distância, né? E ter essas informações, né? Da hora do Brasil. Então existia esse cunho, às vezes político, histórico, todo linkado na questão do rádio. Ela trabalhava então todas as características que o rádio tem. Você falou da sensorialidade, capacidade imaginativa, da penetração, geográfica. Tudo que você poderia trabalhar em questão de rádio, ela comentava ali. Até essa questão do próprio silêncio. Então, na hora de montar um programa, de fazer, você tem o som, você tem toda a parte de técnica, o pessoal desenvolvendo, mas o momento, a pausa, o silêncio, tudo isso tem uma importância. Programa Universidade 93,7. O programa Cantores Bons de Bico, que nasceu das aulas da professora Gisela, contou com a decisiva contribuição de um profissional que marcou história na Rádio USP, o pesquisador Marcelo Bittencourt, formado em Sociologia e detentor de 2 prêmios Jabuti pelo trabalho em favor do livro e da leitura. Marcelo era mestre em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde apresentou em 1999 a dissertação Ficção e Realidade, o rádio como mediador cultural.
O estudo, orientado por Gisela Svetlana Trivano, foi apenas uma das diversas contribuições de Marcelo à radiodifusão brasileira. Por mais de 35 anos, ele atuou na Rádio USP, onde foi diretor, e mantinha a Biblioteca Sonora, um programa em que abordava o lançamento de livros e entrevistava autores. Vítima do Covid-19, a voz de Marcelo, que também era um giselista convicto, se calou no dia 30 de abril de 2020. Poucos meses antes, em uma conversa informal na Rádio USP, ele relembrou a vozes giselistas os tempos em que ajudou a produzir cantores bons de bico. Contudo, o distanciamento social causado pela pandemia impediu um novo reencontro e a gravação do depoimento de Marcelo. Mas a memória desta grande referência radiofônica está viva no depoimento de Ricardo Gandara-Cred, que relembra agora o apoio técnico recebido daquele que, como Gisela, dedicou a vida ao rádio e à USP. Eu não sei se ele, a fonte de onde ele bebeu, mas foi para quem a professora Gisela levou o meu trabalho. É o Marcelo Bittencourt, da Rádio USP. Então tudo que ela falava em sala de aula, eu fui ver na prática com esse produtor da Rádio USP que trabalha muito bem esse formato. E uma coisa que ela comentava, que ela falava, pelo que ela falava em sala de aula, mostrava que ela gostava, adorava esse processo, era a radionovela. Porque você tinha todos esses instrumentos dentro do mesmo programa, dentro de um formato de rádio, né? E o Marcelo Bittencourt, na Rádio USP, ele trabalha muito esse formato, ele traz da literatura, né? Então ele tem uma biblioteca sonora, onde ele faz a divulgação de livros, nesse formato de áudio e rádio, e tem muito da coisa da interpretação, da leitura, e às vezes em alguns formatos você olha e fala, lembra um pouquinho. Eu não sei de onde, eu sei que eram amigos, ela que fez esse contato, e foi a grande sacada do Cantores Mãos de Bico, né? Porque o material que a gente fez em sala de aula é material artesanal, feito em casa, com cassete, a gente não tinha uma coisa mais estruturada. Sendo que depois, no final do curso, a gente trouxe esse material para minimamente a gente editar e fazer aqui no CJE. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você disse que no final do curso cada professor pediu uma atividade teórico-prática. No caso dela, como que isso aconteceu? No primeiro momento, ela falou, vocês têm que sair daqui fazendo programa de rádio. Da primeira aula... A proposta já era essa. Até o final, e aí ela, no decorrer do curso, ela vai montando e passando as informações, né? Como eu faço uma pauta, né? Esses detalhes técnicos que a gente não tinha nenhuma noção, né? Então, entender por que uma mesa dentro do estúdio de rádio ela é forrada com feltro ou acarpetada, situações básicas de rádio, você só vai aprender na prática, ela explicava isso em sala de aula, né? A questão até da posição do relógio, né? Então, de que um locutor, por exemplo, que ele imposta a voz, ele faz uma determinada posição com o pescoço ali impostando a voz, aí a rádio coloca o relógio lá em cima e na hora de dizer a hora, se ele levanta, sai completamente fora, sai um outro som, né? Então, esses detalhes do posicionamento da mesa, a gente não fica folheando, não grampeia, então vai fazer o roteiro, vai montar a pauta, vai passar o texto, você não tem que grampear, o espaçamento, né? Então, ela passou tudo isso, essa parte mais técnica, ela passou pra gente em sala de aula. Não, tem que deixar o espaço, não deixa colado, porque o locutor, ele vai fazer a anotação do jeito dele, então vocês vão colocar, se tiver um nome em inglês, o cara vai anotar como é que se fala do lado, tem um nome em inglês, um nome alemão, ele vai rasurar tudo, e é para rasurar mesmo, folheia, você vai passando sobre a mesa para não fazer barulho. Então, explicações desde coisas básicas que a gente vê e não tem um entendimento, aquele microfone, por que ele fica pendurado daquele jeito, como que é aquela amarração, os microfones mais antigos, ela passou tudo isso pra gente. Como que foi a produção do programa prático? Foi no final da disciplina, vocês entregaram para ela, o que aconteceu? Foi marcado, a gente teve uma grande dificuldade por conta dessa demanda aqui no CJE, então, que era um laboratório aqui no final do corredor. Sim, ainda. Né? Eu não sei se está lá ainda. Aí ela nos apresentou os técnicos e abriu um horário, foi uma briga realmente para conseguir um horário para fazer uma gravação. Era uma coisa muito rápida. Então a gente tinha que já trazer todo o material gravado, a base de casa, para depois só fazer edição mesmo, fazer alguma coisa mínima aqui no laboratório. Alguma coisa de locução, foi uma coisa muito rápida. Pra gente acabou virando uma brincadeira, né? Porque não tinha nenhum professor, a gente não tinha na turma, apesar de ser uma turma muito diversificada, nenhum profissional de rádio com experiência em rádio. Outras turmas depois do núcleo, eu sei que teve gente com experiência em rádio, gente de TV inclusive, mas a gente naquela turma não existia isso. Então virou uma brincadeira. Eram grupos de quantos alunos assim? Eu acho que eram 5
A gente, não sei agora o número total de alunos, mas a gente estava mais ou menos, era um grupo de 5 alunos, a gente estava entre 20 e 25. Então fazia entre 4, não sei se todo mundo chegou a terminar o curso, fez todas as disciplinas, mas ficava mais ou menos nessa questão. Lá acho que o nosso grupo foi um grupo de 5. E o programa que a gente fez não foi Cantores Bons de Bico. Então na sala de aula, eu como biólogo estava morrendo de vontade de fazer alguma coisa na minha área. A gente não tinha chegado ainda às aulas de vídeo. E sabia que não ia conseguir fazer isso em vídeo, né? E é justamente em cima dessa ideia da Gisela que a gente trabalha com a imaginação, o grande sonho é fazer aquele documentário de vida selvagem. E eu falei, gente, mas se aqui a gente trabalha com imaginação e não precisa estar no meio da savana africana, por que a gente não faz um programa desse no rádio? E a gente desmistifica o trabalho e eu joguei essa ideia pros colegas. E eles começaram, a gente poderia trabalhar com personagens, né? Algum personagem, alguma coisa seja mais conhecida do público e depois colocar a questão científica por trás. E aí virou um negócio que o programa inicial chamava Antena Zoológica, o programa mais animal da rádio brasileira. O Antena Zoológica, ele trabalhava não só com aves, ele trabalhava com animais de uma forma geral e com personagens. Então a gente trabalhou com Papaléguas, o Pica-Pau, personagem de desenho animado, tinha o Grilo Falante, o Sapo Cururu e... aí eu já não vou lembrar se eram 4 ou 5. Mas a ideia era essa. Então, e todos eles, porque eles tinham a trilha sonora, né? Então você tem o Pica-Pau, tem a trilha sonora do desenho. O Papaléguas a mesma coisa. Do Grilo Falante você tinha também as gravações, o Sapo Cururu, a música. E a gente explica, quem é o Sapo Cururu? Existe esse animal? Existe, né? A espécie de sapo. O Pica-Pau, será que é assim mesmo com o desenho? Então a gente desmistificava, colocava depois alguma coisa do áudio dos animais e o nome, sempre aquela ideia do nome científico da espécie. Então foi algo bem interessante. Mas estava longe ainda do Cantores Bons de Bico, que no Cantores Bons de Bico, na verdade, surgiu no formato do Cantores Bons de Bico por conta de um congresso que teve aqui. O núcleo com essa coisa tinha uma briga muito grande dele conseguir se estruturar, né? Desenvolver e mostrar que estava fazendo o trabalho, e eles conseguiram montar um congresso que foi em 2004 que foi publicado no livro. Foi exatamente isso. Eu fiz uma apresentação, foi aqui foi no CJ, onde que foi? Tem um auditório aqui, né? Sim. Aqui no fundo, eu fiz a apresentação no auditório aqui no CJ, lá no fundo, no outro corredor, e depois a publicação saiu num livro que tem várias publicações em cima desse congresso, que é o Congresso Internacional de Divulgação Científica. Programa Universidade 93,7. Você acaba de acompanhar o 11º episódio da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, com o depoimento de Ricardo Gândara Cred, que foi aluno da professora Gisela no curso de especialização em divulgação científica do Núcleo José Reis. No próximo programa, Ricardo retorna com a segunda parte do depoimento concedido para essa série radiofônica. Ele destacará o processo de evolução do programa Cantores Bons de Bico, que foi a última atividade pedagógica proposta e desenvolvida pela professora Gisela. Ele vai contar detalhes sobre como foi fazer esse trabalho em parceria com a docente Ecana e de que maneira a produção evoluiu na Rádio USP. Outro assunto a ser abordado por Ricardo é a contribuição da professora Gisela ao ensino do rádio e à divulgação científica, que era o propósito de Cantores Bons de Bico. Eu sou o Galvão Júnior e esta é a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Este programa teve locução, redação e produção de Lourival da Cruz Galvão Júnior, pós-doutorando no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJI ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Edição de som de Gerson Mário de Abreu Farias, realizada no Laboratório de Radiojornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, Unital. Referências usadas neste programa: Bom Mei, José Carlos Sebe, Manual de História Oral, São Paulo, Edições Loyola, 1996. Castro, Roberto. Morre o jornalista Marcelo Bittencourt da Rádio USP. Jornal da USP 2020. Acesso em jornal.usp.br. Cred, Ricardo Gândara, divulgação científica no rádio, programa Cantores Bons de Bico, em Congresso Internacional de Divulgação Científica, Ética e Divulgação Científica, os desafios do novo século, São Paulo, Anais, NJR, ECA USP, 2004. Perucci, Ricardo, Trigo de Souza, Lígia Maria, Gisela Trivano e o Estudo do Rádio no Brasil,
em Medici, Eduardo, Zucoloto, Valci, organizadores. Teoria do Rádio, Textos e Contextos, volume 2, Florianópolis, Insular, 2008. Trilha musical Best of Bach, Classical Guitar Compilation, Sicas Guitar. Acesso www.sicasguitars.com. Confira este e outros episódios da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação na internet. Acesse usp.br/CJE Radiojornalismo. Repetindo, usp.br/CJE/Radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.